Olá, crianças. Vamos continuar então com a nossa aula de hoje, no dia 27 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Daniel Rosa, professor do quinto ano A, e espero que vocês possam participar dessa atividade e tirar dúvidas, caso possam ter essas dúvidas, e entre em contato comigo, que nós vamos dar um jeito de resol- resolver essas dúvidas que eventualmente venham a acontecer. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu vou aqui pegar esse marca-texto aqui para facilitar, para que eu possa mostrar e destacar as situações. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer essas atividades que está aqui nos próximos slides. Vou postar para vocês, vou disponibilizar e peço que vocês, por favor, que façam ela e tirem suas dúvidas caso venha acontecer. Nós vamos falar sobre o quê? Milhares. Nós vamos falar sobre números. Nós vamos entender números com até 6 ordens. 6 ordens, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Esse tem 5 ordens. Esse já tem 6 ordens, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Lembrando, nós sempre começamos olhando o número da direita para a esquerda. Por quê? Porque esse aqui é a unidade, esse é a dezena, esse é a centena, esse é a unidade de milhar, esse é a dezena de milhar e esse é a centena de milhar. Então, número sempre nós vamos observar dessa forma. Primeiro, isso aqui, por completo, é um número. Mas, por exemplo, se eu pegar só esse aqui, ó, só o 9, ele não é um número, ele é um algarismo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Esse aqui é um número 96.786. É um número. Agora, algarismo. Que algarismo é esse? 6. Que algarismo é esse? 8. Que algarismo é esse? 7. E esse? 6. E esse? 9. Então, cada um é um algarismo. Quantos algarismos tem esse número aqui, ó? O número é o 96.786. Quantos algarismos tem ele? Ele tem 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 algarismos. Agora, que número é esse? 96.786. Aqui, ele está pedindo o seguinte, ó. Forme o maior e o menor número usando apenas os algarismos de cada item. Por exemplo, ó, vocês vão formar o maior número usando esse algarismo, perdão, vocês vão formar um maior número usando esses números, esses algarismos, vai formar um maior número. Por exemplo, eu vou tentar responder a primeira para servir como exemplo para vocês. Ó, por exemplo, eu vou formar o maior número. Então, olha aqui, qual que é o maior desses algarismos aqui? O 9. Então, ó, coloquei 9. Vocês vão desculpando aí, porque eu estou no computador. Aí fica difícil de eu escrever com o mouse. Mas isso aqui é o 9. Aí, por exemplo, qual que é o outro número maior aqui? É o 8, né? Porque o 9 nós já usamos, então agora, ó, o 9 já usei, agora eu vou usar o 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 8. Pronto. E agora, desses aqui, o algarismo 6, o algarismo 7 e o outro algarismo 6, qual que é o maior? O 7. Então agora eu vou usar o 7, ó. E agora sobrou dois algarismos 6, que é o mesmo, tem o mesmo valor. Então eu vou usar um 6 e o outro 6, ó. Vai ficar. Então, o maior número que ficou aqui foi o quê? Foi o 98.766. Não esqueça do ponto, viu? Unidade, dezena, centena, ponto, unidade de milhar, dezena de milhar. Agora, o menor número, deixa eu só apagar aqui. Isso. O menor número, qual que é o menor número aqui, ó, que nós vamos usar? O menor número. Então vamos começar o seguinte: aqui para fazer o maior número, eu peguei o maior número. Então para fazer o menor número, qual o número que eu vou pegar primeiro? O menor. Qual o algarismo desses daqui é o menor? Ó, repara que um desses aqui, ó, do 9, do 6, do 7, do 8, do 6, o menor são dois, ó, esse 6 e esse 6. Então primeiro eu vou colocar um 6, né? Vou colocar aqui, ó, 6.
E de novo, né? O 6. Dois menores. Vou repetir aqui. 6. Agora, qual que é menor aqui? O 7, o algarismo 8 ou o algarismo 9? O algarismo 7 é o menor desses que estão aqui. Então, vamos colocar o 7 aqui, ó. E depois, qual que é o menor? O algarismo 8 ou o algarismo 9? O menor é o 8. Então, vamos colocar o 8 aqui. E agora? Sobrou apenas o 9. Então, vou colocar o 9 aqui. Não esqueça, ó. Unidade, dezena, centena, ponto, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, essa primeira atividade é para ser feita assim, ó. Desses algarismos, o maior número que eu consegui formar foi esse, e o menor número que eu consegui formar foi esse. O maior foi o 98.766 e o menor foi o 66.789. Eu não vou fazer os outros, porque eu vou pedir para vocês concluírem a atividade e vamos para o próximo slide. Vamos para a próxima atividade. Deixa eu só apagar isso aqui, senão vai atrapalhar para a gente ver, né? Pronto. Apaguei. Então, ó, pessoal, está escrito assim, ó. Escreva com algarismo. Nós acabamos de ver o que que é o algarismo. Escreva com algarismo. Então, está escrito assim, ó. 309 mil. Então, vamos lá. 309 mil. Então, ó, aqui tem ponto, né? 309.652, ó. 652. Pronto. Ó, não esqueça do ponto, hein? Por que que aqui é ponto? Porque, ó, unidade, dezena, centena. Ponto. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui do mesmo jeito, ó, 105.200. Vocês vão escrever aqui, ó, 105.200. Do mesmo jeito, todos vão escrever com algarismos. Não esqueça, do jeito que está pedindo aqui. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Próxima atividade é a atividade uma casa. Presta atenção, já é um probleminha simples de resolver. Uma casa na Vila Madalena custa R$ 200.000. Represente em algarismo, ó. Em algarismos. Não esqueça. Representar é o quê? É ir aqui e colocar o que ele está falando. Uma casa custa R$ 200.000. Então vocês vão fazer o que aqui? Representar os R$ 200.000 em números, em algarismos, ó. Em algarismo. Vocês vão representar o valor aqui. Ontem foram vendidas 6 casas. Qual montante foi pago para a imobiliária? Se ele falou que uma casa na Vila Madalena custa 200 mil, 6 casas foram vendidas. Qual o montante, ou seja, qual o valor que foi pago para a imobiliária? Então vocês vão ter que pegar o valor de cada casa e multiplicar pela quantidade de casas vendidas. Então vai ser 200 mil vezes 6 casas. E vão vir aqui escrever o número. Qual valor ainda entrará pela venda de 7 unidades que ainda restam na imobiliária, no estoque da imobiliária? Ainda faltam 7 casas. Cada casa, cada uma, custa 200 mil. E ainda falta 7? Quanto que ainda vai entrar no caixa dela? Quanto que vai entrar de dinheiro? Aí vocês vão ter que fazer novamente outra conta, ó. Não esqueça. E colocar o resultado através de algarismos. Algarismos. E vamos para a próxima. Está escrito assim, ó. Preencha o quadro de ordens e classes com números indicados. Por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar um lapisinho aqui para eu escrever para vocês. Ó, só um instante aqui. Por exemplo, aqui, ó. 504.029. Então vamos começar o quê? 504 mil. 500
500 vem na casa das, vem na ordem das centenas. Só que é 504 mil. Então, centena de milhar. Então, é 500, é o 5. 504 mil. Aqui não tem dezena. 504. 504, então não tem dezena. Se não tem dezena, eu vou colocar o zero. 504 mil. Unidade de milhar é o quê? É o 4. Então ficou 504.029. Ele falou qual que é a centena aqui? Não. Se não falou, é zero. 29. 20 é a dezena e 9 é a unidade. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a primeira. As outras vocês vão fazer. A primeira ordem é a unidade. Ó, lembrando, ó, vem sempre o que tiver mais à sua direita é a unidade. Todo número tem unidade. Então, primeira ordem, a ordem das unidades. Segunda ordem, ó, vamos só recapitular. A unidade vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Nesse caso aqui é o 2. As dezenas vão de quais? Ó, vai do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A terceira ordem, que é a ordem das centenas, que vai de qual? Do 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. É chamado também de quê? De classe das unidades simples. Por quê? Porque não tem a palavra mil, não tem a palavra milhões, não tem a palavra bilhões, não tem a palavra trilhões. É das unidades simples, ó. Aqui nesse caso ficou 29. Mas se tivesse um número 1 aqui, aí ficaria 129. Se tivesse o 2 aqui, no lugar da centena, ficaria 200. Se tivesse o 5, 500. E agora vamos para a quarta unidade, que nesse caso aqui é o 4. Unidade de milhar. Então, unidade de milhar é o quê? 4. Só que como é quarta unidade e é unidade de milhar, se tem o M, eu vou falar o quê? 4.000. Aqui, a unidade de milhar, do mesmo jeito, vai do 0 até 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que a diferença é que aqui você vai falar que é 4, só que vai falar 1.000, porque tem o M de milhar. Aqui já não tem o M, então você vai falar só 9. Mas aqui, ó, se fosse, por exemplo, o 1, você colocava 1.000 ou só 1.000. Se fosse o 5, você falaria 5.000. Essa é a quarta ordem. A quinta ordem é a das dezenas de milhar. Aqui, por exemplo, ó, é zero. Então, eu não vou falar, porque o zero eu não preciso falar ele. Não preciso falar assim, são zero dezenas. Não, não falo. Mas aqui, ó, as dezenas de milhar, do mesmo jeito que só a dezena. A dezena de milhar vai do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. A diferença é que eu vou ter que falar, depois desses números, a palavra mil, porque aqui é milhar. Se fosse o 5, aí era 50.000. Se fosse o 6, era 60.000. Se fosse o 1, aí era 10.000. É a quinta ordem. Agora, na sexta ordem, é a ordem da centena de milhar. Do mesmo jeito, a centena não vai do 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui colocou o 5, ó, que é o quê? O 5 na centena é o quê? 500. Só que aqui é a ordem das milhares, a sexta ordem. Então, se é das milhares, o 5 não vai ser só 500 na centena. Na centena, o 5 na ordem das centenas de milhares, vai ser o 500. Se fosse só 500, seria 500. Mas olha aqui, ó, tem o M de milhar. Então é 500.000, ó. Lembra aqui? 500.000, 504.000. Olha aqui, ó. 504, só que está na classe das milhares. Se está nas classes das milhares, eu vou acrescentar a palavra mil. Por exemplo, ó, 504. Opa, mas está na classe das milhares. Então, ó, eu vou colocar 1.000. Então é 504.000. Aqui está das unidades simples. Então é só eu falar do jeito que está. Aqui do zero eu não falo, né? Na centena. Vou falar o quê? 29.
Aí as outras vocês vão lendo e vai nos respondendo, tá ok? Então, pessoal, atividade que eu pedi para vocês fazerem é essa, tudo bem? Vou mandar esse vídeo para o YouTube para ficar melhor, ficar salvo, né? E se vocês também já puderem fazer inscrição no meu canal, ajuda bastante. Mas de toda forma, agradeço muito a participação de vocês e espero que vocês estiverem tendo dúvida, podem mandar mensagem para mim que nós vamos resolver amanhã mesmo, amanhã cedo. Não deixe de fazer as atividades e fiquem com Deus e até a próxima.